sem coração, sem visão, assim, não é uma visão política ideológica minha. Mas ele peitou o Supremo Tribunal Federal em vários momentos. Ele tá preso por isso, ele teve discussões e falas e reações, principalmente sobre o ministro Alexandre de Moraes, bem duras O e Alexandre, complicadas. beleza. Eles foram, assim, antagonistas nessa lógica da estrutura, o discurso do STF manda no país, a prisão e a lógica do indulto do Daniel Silveira. Então, ele foi atrás. Só que o que eu vejo? E eu entendo o que você está falando e eu discordo da lógica de veto. Acho que precisa combater a lógica das decisões monocráticas no Mas Brasil. depende da nossa opinião. Assim, Independente disso, eu não sou uma otimista. O sistema de Brasília, ele funciona de um jeito, Arthur, que eu espero que um dia alguém consiga estabelecer lógicas diferentes entre os poderes, entre queda, entre impeachment, entre todas as coisas. Mas aí a lei é de 18. O nível de pressão que eu vejo... Você acha mesmo aqui, suposição, tá? Sim. Que no mundo em que exista um veto ou uma sanção, sancionar um projeto que tire poderes do Supremo Tribunal Federal, supostamente, você acredita que talvez não exista alguém que dá um toque-toque numa porta e fale, olha, se isso acontecer, também vamos pegar isso, vamos pegar aquilo. Que existe. Então, é óbvio que eu existe. acho que essas pressões da República são o maior problema do Brasil. Mas é o que eu tô falando. Eu não acho que o Bolsonaro, ele escolheu porque, eu sou bonzinho. Não, ele sabia que ele não podia fazer. Porque qual que é o grande contradição nesse caso? Mas se fosse o Renan lá? Não tem assim, primeiro que é o seguinte, se ele veta um negócio desse, ele desmantela o próprio time. O próprio time fala, vai tomar no cu. Eu fui pra rua coletar assinatura pra esse cara chegar e fazer, vai se fuder. Esse cara, tô fora. Você acha que o MBL nunca... Na hora. Vocês têm uma trajetória de militância. Não é porque a nossa militância, assim, é o nosso core. A nossa lógica é diferente. A gente nunca buscou a camada mais externa da cebola. Então, foda-se a opinião pública. O problema é a opinião do nosso time. Só que pra chegar lá, precisa da opinião pública. Mas aí que tá. Chegar lá vem depois. Por exemplo, o Renan tá com 1,7 milhão no Instagram. Ele tinha 100 mil em menos de 100 meses. Por quê? Porque a gente faz outro caminho. Pelo amor de Deus, interprete o que eu vou falar aqui. Em termos de lógica de ascensão ao poder, esquece a parte não republicana, esquece roubo, etc. Nós somos muito mais parecidos com o projeto petista do que com o projeto populista dos outros partidos do Centrão. A estrutura, eu trabalho com comunicação política, eu vejo que a estrutura que vocês fizeram é uma estrutura um pouco inspirada, talvez, na militância do PT no início da década de 90. Inclusive, quando você falou do Novo, você falou, o Novo tentou ali. O Estatuto do Novo, ele era absolutamente frágil. O dono do partido tomou um puxa-tapete. O Estatuto de Missão é duro, é rígido. O Estatuto de Missão não é um estatuto inclusivo. Vamos ser sinceros, vocês já tiraram algumas pessoas aí ao longo para manter essa coerência. O meu grande ceticismo é se isso consegue chegar à presidência da República e eleger deputados o suficientes para tratar dos tópicos, para levar essas modificações. A minha visão é que não. Eu acho impossível, eu sou uma cética. Se não der, eu tô te falando, se não der, eu tô indo embora. É a minha única esperança. Porque a gente não vai enxugar gelo e nem fazer reforminha. Vou dar um jeitinho aqui, tá com uma goteira, tira esse balde, põe um balde um pouco maior. Que alívio, não. Ou a gente reforma o teto, ou eu tô fora. E eu vou te falar, o meu otimismo, entre aspas, eu não sou um cara otimista, mas o meu diagnóstico é... Mas um esperançoso, pelo jeito. Esperançoso tá porque, otimista nessa. As maiores transformações sociais do mundo se deram não por grandes movimentos de massa, mas por um grupo pequeno, absolutamente obcecado por aquilo que direcionou de uma forma, às vezes, inesperada. Então, por exemplo, até quando você falou uma coisa anteriormente que é verdade, tipo assim, mas pô, é o Salvador. O Salvador é desse tamanhozinho, né? Mas, independentemente do tamanho de Salvador e da dificuldade técnica de implementação do plano de segurança pública deles, a revolução que foi feita num tempo tão curto dependeu essencialmente de um cara com intenção de fazer e com capacidade. O que eu tô falando é o seguinte, por que eu acho que o Bolsonaro não conseguiu e nem tentou? Porque ele não tinha intenção, porque ele era um corrupto e porque ele não tinha capacidade. Quando você pega as coisas... Cara, assim... Eu discordo muito, Arthur. De qual parte? Da intenção ou da capacidade? Eu acho... Não é nem só disso. Eu discordo da premissa da massa, assim.
Eu vejo diferente. Eu Você acha que vejo o movimento que de massa é que muda um país? eu Não acho que o existe isso, movimento imagina. de massa. Você pega as grandes revoluções comunistas, nenhuma grande revolução veio da massa. Não, massa no Nenhuma. sentido do populismo e do discurso. Então, talvez nós. Também não. Você Você olha tem o que conquistar as Bukele. O pessoas. Bukele, ele tem um discurso populista. Vamos cripto, vamos pôr bandido na cadeia, vamos Mais ou prender menos. geral. Mais ou É um menos. discurso Mais ou populista. menos. Não, o que que é mais ou Vou te menos? explicar. Me fala uma parte técnica. Quando é que ele ganhou a eleição, que eu não lembro? Foi... Ele é presidente há 2 mandatos já. Eu vou chutar aqui, não é isso, mas vamos supor que fosse 20. É por aí, ó. Em Não, 18, né? É um pouco antes. o né? Congresso 18. que foi eleito em 18 tinha um pensamento completamente diferente do dele. Quando ele chega em 20, ele tem que esperar 22, tô chutando números aqui, tá? Pra eleger um Congresso. O que eu tô dizendo é o seguinte, ele conseguiu fazer uma mudança de direcionamento muito absurdo. Quando você pega o exemplo do Brasil, em 2018, o Lula estava preso e as pessoas do PT tinham vergonha de colocar a estrela vermelha. Cara, eu fui em Porto Alegre e eu vi a galera colocando o PT com a cor azul. Mas em alguns estados no meu lá isso acontece também. Mas aqui em Beleza. São Paulo a estrela Não, em Porto é- Alegre teve pra caramba, tem um monte de gente. É que o PT estava estruturado de outras formas, Ministério Público, faculdades, imprensa. O PT se estruturou de outra forma. E uma militância bem ativa. Então nós tivemos dois grandes exemplos. A vitória do Bolsonaro quase em primeiro turno, em 18, sem tempo de TV, sem fundo eleitoral, sem dinheiro, já foi um fenômeno de, peraí, velho. Existe uma transformação que ocorreu muito rápido. Ó, eu não sei se você vai lembrar. Em 16, quando o Dória ganhou a eleição em primeiro turno para prefeito, todo mundo disse, ele é o próximo presidente, acabou. O Bolsonaro não só sublimou Esse o Dória, movimento. como conseguiu nacionalmente, sem cargo, porque o Dória era prefeito, o Bolsonaro era só deputado, virar um fenômeno midiático muito maior. Não necessariamente sendo ele a origem num discurso populista, porque o populismo estava pairando, ele captou e levou. O que eu tô falando? Aí depois vem o Lula. O Lula em 22, você não acha que não é fraudada não, né? Não. Tá. O Lula em 22, confio ele no- consegue em menos de 4 anos sublimar o super fenômeno Bolsonaro. Por que que eu tô te dizendo isso? Não é uma competição somente de discursos populistas e ver quem é o mais populista. Não, são teses diferentes. A tese do Bolsonaro é uma, a tese do Lula é outra. E ambas tiveram seus momentos de virada. A tese do Lula é outra muito mais complexa. Eu vou chegar no Ministério Público, eu vou chegar nos sindicatos, eu vou aparelhar todas as universidades, eu vou fazer isso com a imprensa, eu vou montar o que se chama de catedral, que é quem controla o poder. Ele tem um plano. Ele tem um plano e ele estruturou esse plano durante décadas. Beleza, chega o Bolsonaro, super fenômeno, puta, é um tsunami, fudeu. Sublimou. Calma, volta a maré, volta a crescer isso daqui. Então são duas teses diferentes que mostram que há como movimentar. Novamente, eu não sou ingênuo. Nossa, Jess, você vai ver, meu. Eu te acho agora um otimista. Não, em 27, meu, a galera vai ser muito mais inteligente. Não acho. Mas eu acho que este voto por ele vem depois. Entendeu? Vou dar um exemplo pra você. Em janeiro de 24, Marçal era uma piada. Quem? Marçal era uma piada. Marçal, Pablo Em Marçal. julho de 24, o Marçal era um dos favoritos para ganhar a maior prefeitura do Brasil. E depois ele sumiu. Tipo assim, o Paulo Marçal sumiu. Tá, o Paulo Marçal, se ele disputasse a eleição para presidente hoje, ele não ia ter nada. Porque, novamente, ele focou muito lá fora. E isso tem grandes movimentos. Só que o movimento estruturado, novamente, te mantém ali. Então, a gente tem outra lógica. Dito isso, eu acho que se a gente chega ao poder, existe um desafio enorme de chegar ao poder, é um problema menor transformar o Brasil do que chegar lá. Eu acho mais difícil ganhar a eleição do que transformar o Brasil. Nossa, não, Arthur. Esse é totalmente contraintuitivo da lógica do Brasil. Eu acho o contrário. Você falou várias coisas muito interessantes sobre a forma do poder aqui no Brasil. Mas quando o assunto é a tese dos governos, o que aconteceu, tem um fator que não está no plano, que é o momento. Que é o que acontece no momento. Então, quando vaza aquela operação envolvendo Aécio Neves, os áudios, a situação daquela delação do Joesley, isso afeta tanto que permite quem capitaliza naquilo, que é o Bolsonaro, que eu também discordo que ele não teve apoio midiático. Assim, ele aparecia muito, porque ele falava bastante, Luciana Gimenez, Pânico, Carioca, deu muita visibilidade. Então, ele começa a capitalizar um sentimento que é de uma lava-jato em curso. Sim. E capitalizando esse sentimento, ele vai crescendo e tem um evento em específico que é a facada.
e a facada potencializa totalmente a mensagem, porque as pessoas passam a pensar assim, nossa, alguém tentou matar ele, o que ele tá dizendo? E aí, depois daquilo, ele cresce bastante. Então, é meio que uma soma de questões que vai contribuindo. O Vargas, dizem que ele tinha essa frase, se o cavalo passar arriado, eu monto. Eu tenho dificuldade de ver como um plano estruturado que vocês ou qualquer outro grupo está fazendo nesse momento conseguiria resolver determinados problemas do Brasil, contando as peripécias, as surpresas que acontecem ao longo do caminho. E eu falo assim, com tristeza, porque eu queria que as coisas fossem diferentes. Sim, mas, por exemplo, é sensata, ela não é uma torcida contra. Não é, de forma alguma. Torço pelo Brasil nas melhores formas aí. Quando a gente olha para a fala, é mais fácil ganhar uma eleição do que transformar o Brasil? Muito mais fácil ganhar uma. Você acha que é mais fácil o quê? Desculpa, eu acho mais fácil transformar o Brasil do que ganhar a eleição. Acho que ganhar a eleição é mais difícil. Ganhar a eleição é mais difícil? Mais difícil. Não, ganhar a eleição não é a mais difícil. Eu acho que é. Porque, pensa assim, ganhar a eleição não pode ser só a nível presidencial. Você tem que ter um apoio, uma base, você tem que ter um mecanismo de transformação. A eleição presidencial, ela dá um norte. Por exemplo, você não ganha eleição presidencial se você tiver com um discurso muito desalinhado com os calores populares. Você pode não estar 100%. Mas o Lula é um exemplo disso. Ele ganhou a eleição com um Congresso majoritariamente mais à direita. Aí nós vamos discordar, talvez, do grau de direita, comprometimento. Mas, assim, o Congresso é mais à direita do que à esquerda. É que, assim, e eu vou além, Arthur. Quando você olha para isso, assim, é triste o que eu vou dizer. Mas, independente de quem for o presidente, é muito provável que o Brasil continuará sendo um país lixo. Em quais aspectos? Porque o nosso povo não é bom? Não, o nosso povo é sensacional. Mas os parlamentares, em sua maioria, pelo sistema de votação, como a gente mencionou mais cedo, pela lógica que a política funciona, a forma como as casas funcionam. Hoje, antes era o Arthur Lira, agora o Hugo Mota. A pauta é dos líderes, dos donos de partido e deles. O deputado, ele, assim, é um mero observador num jogo muito, muito difícil. PL da misoginia. Como que é votado lá? Aparece no dia, tá na mesa, não dá tempo nem de ler aquilo, analisar a política pública com base, vota, e aí é uma lógica totalmente disfuncional. O Brasil, do jeito que tá hoje, a estrutura não tem chance de dar certo. Você pôr quem for como presidente da República, muito difícil corrigir o problema. Eu sou mais politicamente correto que você. Será? Eu acho que o povo é ruim. Eu acho que o povo não sabe votar. Eu acho que os políticos só estão lá porque o povo não sabe votar, o povo vem de voto mesmo. Não. Uma merda. Eu acho isso, assim, tipo, ó, você pegar, por exemplo, como é que o Arthur Lira é deputado? Ele tem um reduto eleitoral que aceitou o cabresto. Né? E assim, o Brasil é isso, tá? Eu fui, por exemplo, pro Pará, tinha uma mulher numa casa de palafita, eu tenho esse vídeo. Ela está literalmente em cima do lixo. E aí, tudo bem? E os barbalho? Ah, povo bom. Mas você tava gostando aqui? Tô. Você gosta da tua casa? Gosto. E essa montagem de lixo? Ah, tá aí. Mas não é ruim a montagem de lixo? É ruim. Mas não tem que mudar? Tem. Então são pessoas que elas aceitam a sua situação. Aí a gente pode ficar aqui, o ovo ou a galinha? Tá, ele tá assim porque não tem educação porque é assim. O fato é um conjunto. Independentemente disso, existe uma revolução que pode ser feita porque ela não parte da massa. Porque se partisse não tinha nada. Então eu acho que assim, Mas alcança a massa, vocês precisam alcançar a massa. Por isso que eu tô te falando, eu acho mais difícil você, no momento que você mais precisa da massa o momento que você vai ganhar a eleição. Eu acho esse o momento mais difícil, porque depois que você chega lá, você como presidente da República, orçamento hoje você quase não tem pra nada. O próximo governo não vai ter orçamento discricionário pra nada. Só que você tem um poder gigantesco de, basicamente, cargos estatais. Você tem muito cargo. É assim, não acaba de gente. Governo entra. Eu vou te falar uma coisa. O governo do PT tá há mais de década no poder. Eu duvido que o Lula pôs o dedo em todas as nomeações, porque nem dá. Tem gente que tá nomeado lá que ele deve odiar. Esse filho da pô, tira esse cara. Eu nem sabia que ele tava aí. Eu tenho certeza que tem isso. De tanta gente que é. Coisa 2, você tem um holofote gigantesco. E se você ganhou a presidência, você tem a tendência do que as pessoas querem. Não tô falando que é exato, mas existe uma tendência. Aí vem na frase do Aécio Neves. Se você tem capital político e você tem a intenção de gastar, se tem a habilidade para gastar, você faz. Eu vou te falar, o Lula, ele é um dos caras mais habilidosos politicamente que existem e ele claramente tem má intenção. O cara conseguiu absurdos como, sei lá, voltar o Debrecht pro jogo, voltar a JS, anular multa,
fazer tudo isso, que é tudo contra-intuitivo da massa.